Olá! No Brasil, 124 milhões de pessoas participam de plataformas de relacionamento. Relacionamentos que podem dar certo ou não. Algumas propõem objetivos claros e transparentes, como as de relacionamento sugar, onde um lado deve patrocinar o outro lado. E juridicamente, como isso funciona? E as novas formas de relação já concretizadas no direito, como, por exemplo, o contrato de namoro. Vamos ver. A evolução da família brasileira se tornou mais visível nos últimos tempos. Mães solteiras, pais solteiros, filhos com 2 pais e uma mãe, 2 homens, pais de uma criança, a fusão de 2 famílias, avós e netos morando sob o mesmo teto, irmãos unilaterais. A Justiça se posicionou, reconheceu alguns tipos de famílias e acompanha a discussão de outros novos formatos. Família matrimonial, que é o casamento, concubinato, união estável, família monoparental, família anaparental, família pluriparental, eudemonista, família ou união homoafetiva, família paralela, família unipessoal. E até mesmo para evitar o reconhecimento de uma união estável, já é possível com contrato de namoro com o propósito de proteção do patrimônio. E para discutir o assunto, estão comigo aqui no estúdio Robinson Neves, advogado especialista em direito de família, e Luísa Miranda, psicóloga e sexóloga. Sejam bem-vindos ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a vocês pelo convite. Sim, obrigada. Bom, Robinson, a gente viu no vídeo essa questão do contrato de namoro, né? Só o cartório de São Paulo, ele registrou em 2017 27 contratos de namoro. Se a gente for comparar esse número em relação ao número de união estável, é um número muito pequeno ainda, né? É algo muito novo? Conta pra gente como é que funciona. Olha, é muito novo, assim, eu não acredito que seja, né? Mas é porque o contrato de namoro, que eu não gosto dessa palavra contrato, né? Eu prefiro um acordo de namoro, né? Apesar de ter testemunha para assinar, aquela coisa toda. Mas o contrato de namoro, ele veio agora... após o reconhecimento da união estável como um ente familiar, né, uma situação de família, na visão da Constituição, como o Supremo já fez, ele era utilizado muito para quem realmente está querendo só namorar e ainda não se tinha certeza do que seria a união estável. Agora que se tem a certeza do que é a união estável, está se usando o contrato de namoro para evitar que se chegue à união estável, que se caracterize uma união estável. Então, alguém que quer apenas namorar mesmo, não é? Não quer que haja, vamos dizer assim, comunhão de bens ou divisão de bens, se quiserem terminar o namoro, ou obrigações de alimentos depois, ou coisas desse tipo, acaba usando o acordo de namoro, que eu prefiro chamar de acordo de namoro, para poder evitar a situação de reconhecimento como família, porque normalmente o namoro também é duradouro. Tem namoro que dura 10 anos, tem namoro que dura 15 anos, né? Sei lá, enfim, um ano. As pessoas moram 6 junto, meses, né? moram juntos, querem namorar, até aí ser exatamente uma união estável. Às vezes as pessoas que não querem chegar a esse ponto, que se assemelha ao casamento, né? A constituir família, né? Eles às vezes não querem, eles querem ter um namoro mais próximo, um namoro mais pertinho, enfim, sem ser morando longe, ou, né? Tá aí, certo. então, para fazer uma proteção, né, para que não se confunda, as pessoas têm feito o acordo. Luiz, agora socialmente, né? Seja acordo, contrato, contrato de convivência, enfim, a palavra que queiram dar. Socialmente pesa, né? Como o próprio Dr. Robinson disse, né? As pessoas ali no consultório, elas já falam sobre isso, elas já têm esse receio mesmo também? Olha, o receio normalmente está muito mais vinculado aos valores pessoais nossos, quanto ao significado de relacionamentos. Porque às vezes eu percebo muito que a gente esquece que os relacionamentos eles são uma construção. O namoro ele não tem um formato único, assim como o casamento não tem um formato único. E o fato de isso que ele falou é muito interessante, assim, porque às vezes as pessoas elas querem namorar e elas acham que elas estão entrando numa caixinha que tem regras próprias sobre o namoro. E, às vezes, ela não se adequa àquele tipo de regra. Então, é muito importante que o casal crie sempre o hábito de dialogar bastante
para que eles encontrem ali aquele meio termo que os satisfaçam naquele momento. Porque também não significa que daqui a um ano vai funcionar da mesma forma, porque nós estamos sempre evoluindo como pessoas. Então, assim, é muito importante que esse diálogo aconteça e que é aquilo, né? O combinado não sai caro. Então, se você tem liberdade com seu parceiro, de inclusive voltar atrás em relação a alguma decisão, isso é mais importante no meu ponto de vista e pelo que eu tenho visto na clínica, do que escrever ali algumas coisas que possam, inclusive, futuramente ser um tiro no pé, né? Às vezes a pessoa escreve alguma coisa ali que ela concorda naquele momento, ela quer mudar de ideia e como é que fica para ela? Às vezes, emocionalmente, isso vai gerar um desgaste na relação e até mesmo uma infelicidade que não combina. É uma decisão complexa, né? Porque você está namorando, normalmente você não vai pensar em contrato, né? Então, quando uma das partes chega e toca nesse assunto, é muito delicado, né? Eu acho que vai da maturidade do relacionamento, das pessoas que estão envolvidas no relacionamento, não é? Porque eu costumo dizer que é melhor conversar logo, porque os problemas que vêm depois são grandes, né? Principalmente quem consegue amealhar patrimônio, né? Enfim, um passa a depender do outro às vezes, enfim. São várias situações, a doutora pode até exemplificar melhor do que eu, né? Então, é bom ter esse cuidado. Se tiver nesse momento que é preocupante mesmo, como a doutora colocou, de que já não é mais o que estava escrito, procura um advogado, conversa entre si, procura um advogado, venham os dois, né? Tentem um profissional mesmo que possa mudar o teor, se for o caso, do instrumento, adaptar o instrumento, né? O acordo de namoro ou a própria união estável. Você pode, com o tempo, essa é uma das vantagens da união estável, do acordo de namoro em relação ao casamento. Você pode mudar várias coisas, porque é um ato bilateral das duas pessoas, homologado ou aceito pelo Estado, não é? Então, você vai no cartório e você pode e sai de lá do cartório com aquilo feito, né? Mas o jeito é fazer uma adaptação, conversar, procurar um profissional para fazer essa adaptação adequada. Hoje é simples, na união estável é simples, uma coisa. Ou inclusive uma terapia de casal, porque as pessoas morrem de medo de terapia de casal, só que a terapia de casal ela é essencial para que ambos entendam os dois lados. Porque a gente não tem o hábito de conversar sobre o que é um relacionamento. A gente já tem ali o significado social pronto. E aí a gente esquece que namoro para mim é uma coisa, para outra pessoa é outra coisa. Então, alinhar todos esses significados e esses conceitos são essenciais, inclusive, para que o relacionamento flua e funcione. Né? Então, isso é muito importante. Claro. Luísa, a gente teve uma notícia recente de que a decisão do STF sobre união homoafetiva foi reconhecida como patrimônio documental da humanidade pela Unesco. Nem sempre o direito anda no mesmo compasso das mudanças da sociedade, mas esse reconhecimento, qual é o significado para você, que é psicóloga e sexóloga, analisando do ponto de vista da sociedade? Olha, eu acho muito importante para qualquer relacionamento esse tipo de questão, né? Porque eu sempre falo que relacionamentos são difíceis porque envolvem pessoas. Independente se ele for hétero, se ele for homossexual, se for um trisal, enfim, eu acho que alinhando de novo tudo isso e sabendo que é importante respeitar as outras pessoas quanto à decisão que eu tomo com o meu parceiro, acho que é mais importante. Né? Então, assim, estipular socialmente, porque independente dessa decisão, existem ainda preconceitos, existem ainda pessoas tradicionais que não vão se adequar a esse tipo de decisão, mas o mais importante é que as pessoas entendam que relacionamento tem que ser leve, que tem que ser bacana, tem que ser divertido, e eu acho que isso tem que ser levado para todas as relações. Mas, com certeza, eu acho que é uma decisão que vai mudar para muitos casais de forma maravilhosa, e isso é muito importante, né? A inclusão, a gente tem falado muito isso ultimamente, do quanto que isso é importante, né? Nas relações e para a evolução também emocional e social, com certeza. Isso, de certa forma, delineia um novo caminho para o direito de família, Robinson? Olha, esse novo caminho, eu acho que veio da Constituição de 88. Essa decisão do Supremo, que bom que está reconhecida assim, ótimo, né? Para nós todos brasileiros, não é só uma questão específica da situação dos namoros, mas enfim, já vem desde 1988, porque nós tínhamos uma legislação que definia a família
ou definia o que seria considerado família pela visão instrumental, materialista, patrimonial, vamos dizer assim. A partir de 88, não, é o afeto. É o afeto, não importa nada mais, é o afeto. Existindo um afeto, aquela situação, aquela convivência pode ser tida como um ente familiar ou não. Então, realmente, me parece que... Só que o advogado, sabe, doutora? O advogado, doutora Luísa, ele recebe muito já o casal naquela situação em que não está mais nessa fase de que está ótimo, vamos manter bem, já recebe a coisa muito, às vezes, já... Muito desgastada. Desgastada, diluída, com várias dificuldades de relacionamento que a gente, às vezes, não é nem preparado para poder... Né? É preparado no direito, mas para poder definir, né, alguma nova situação. Mas o advogado de família modernizou também. Se a gente olhar os instrumentos que os advogados de família usam hoje, são esses, né? Eu mesmo, no escritório, tenho psicólogas que eu conheço, que eu confio, claro, né? Que às vezes eu falo para o cliente, ó, vá lá primeiro, sente e converse com alguém que entenda dessa coisa, sem ser só de direito, não é? Porque às vezes, até para enfrentar o processo, porque é difícil o processo de família, ele não é fácil, em qualquer circunstância, ele não é fácil. O litigioso, então, é muito sério, né? Então, essa é uma situação interessante em que isso tudo está envolvido, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante, quando eu falo dessa questão de construção, que os relacionamentos são uma construção, é lembrar que também não existe um culpado na relação sobre o fato de ela estar assim. Existem pessoas responsáveis, mas todos nós estamos e crescemos numa sociedade machista e que internaliza em nós valores que a gente às vezes não para pensar de onde eles vieram. A gente simplesmente vive. Então, muitos relacionamentos, às vezes, eles fluem de uma forma muito automática e no mecânico, e a gente não para pensar sobre o que nós estamos sentindo em relação até às nossas emoções. Tá? O que é o amor? O que é a paixão? Né? Então, assim, a gente não foi ensinado a pensar sobre os nossos sentimentos, nem falar sobre eles. Então, na hora, principalmente os homens também, por causa de uma questão social, de papéis, sobre o que é ser homem na sociedade, ou o que é ser mulher na nossa sociedade. Né? Então, assim, a gente precisa lembrar que isso também está mudando. Então, é muito importante que a gente ressignifique algumas coisas, e não só ressignifique, como reconstrua alguns valores. Porque o fato de 5 anos atrás eu ter um valor não significa que eu não tenha, só que de uma forma diferente. Porque isso também vai mudando com os anos, né? Faz parte do nosso processo de amadurecimento. Então, lembrar disso é essencial para qualquer tipo de relacionamento. Tá certo. Eu vou precisar interromper a nossa conversa, porque agora a gente parte para um breve intervalo e voltamos já já. O Fórum está de volta e estamos discutindo os novos tipos de família. E agora vamos falar de um outro tipo de família, que é poliamor, trisal. Qual é a diferença? Eu vou começar com o Dr. Robson e depois eu parto para você, Luísa. O poliamor apareceu primeiro, assim, como uma coisa já mais estabelecida do que o trisal, que é uma coisa mais nova, porque o poliamor em si, ele iniciou com a ideia de que alguém tivesse, por exemplo, um homem tivesse várias mulheres, ou um homem tivesse vários homens, ou uma mulher tivesse várias mulheres, ou uma mulher tivesse vários homens. Mas a relação dos vários, que eu estou botando entre vários aqui, não existia. Existe com a pessoa. Então, a pessoa podia ter uma entidade familiar desde que ele se relacionasse com mais de um e essas pessoas cumprissem aquilo de uma pessoa permanente, como núcleo, como centro. Uma coisa desse tipo, não é? O trisal surgiu exatamente havendo entre os três um relacionamento amoroso, né? Quer dizer, vamos supor, um homem e 2 mulheres, uma mulher e 2 homens, mas os 2 homens se relacionam amorosamente também, como as mulheres se relacionam amorosamente e com o outro, o terceiro. Não tem mais um centro propriamente dito. Os 3 são o centro, né? Isso é um pouco diferente do que se disse no começo de poliamor. Só que o poliamor acaba admitindo, como é um termo genérico, muito tipo de relacionamento como esse, até de 3 pessoas que estão nessa situação e passa a ser mais de um amor. É poliamor, é mais de um amor. E são formatos reconhecidos? Não, ainda não. Como casamento, não. Mas já é possível fazer documento no cartório de um relacionamento de 3 pessoas aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Em que vivam desse jeito, desde que se possa perceber que eles têm um ente familiar, uma intenção de
de perseverança, de tempo, de mostrar para a sociedade que são uma família, fazer família, vamos dizer assim, entendeu? Parecer e fazer, não é só parecer, parecer e fazer como se fossem família. Aí há a possibilidade de reconhecimento, sim. E uma questão importante, se houver um filho em um trisal, como fica a certidão de nascimento dessa criança? Pode colocar os 3. Pode colocar os 3, hoje bacana. Pode. Como existe a questão, surgiu a questão do pai biológico e o pai, vamos dizer assim, afetivo, né, da relação socioafetiva do pai, né? Isso já é mais do que pacífico, isso já é super tranquilo, né? Então, às vezes, a pessoa tem 2 pais, né? Tanto que a certidão mudou. Antigamente, a certidão era filho de fulano, né? Era a mãe não sei quem, pai não sei quem. Hoje não, é filho de. Filho de. Desculpa, é um reconhecimento recente do CNJ. Em CNJ, né? tem uma portaria do CNJ, uma resolução, que os cartórios tiveram que mudar a feição da certidão de nascimento, botar filho de. Porque não é mais mãe, pai. Entendeu? Ótimo. Luiz, a gente está falando o tempo inteiro, novos formatos de família, um novo tipo de relacionamento. É novo mesmo? Olha, historicamente não, né? Só que aquilo, eu acho que hoje os meios de comunicação, eles influenciam muito na disseminação desse tipo de relacionamento. Porque isso existe desde sempre. Só que tem toda uma questão social de rótulos também, que é muito complexa. A gente precisa fazer parte de um rótulo. Senão as pessoas elas não se sentem aceitas ou elas ficam perdidas. Só que o rótulo também ele é muito ruim de um ponto de vista até emocional. Porque vem muito do certo e o errado. E as pessoas, elas têm necessidade, mais uma vez, de saberem se elas estão indo num caminho certo ou errado. Só que errado e certo do ponto de vista de quem, né? Então, assim, é muito importante em relação a essa questão do trisal e do poliamor, entendermos que o modelo monogâmico também é uma construção, assim como esses outros, e que depende muito de uma maturidade emocional, principalmente, para você entender que nós somos capazes de amar uma outra pessoa e que isso não anula o fato de eu amar mais de uma também. Então, assim, isso é muito... Esse tipo de pensamento está sendo mais discutido, mas, de alguma forma, como é que eu posso dizer? Mexe muito com a cabeça de muitas pessoas tradicionais. Então, assim, eu vejo bastante no consultório pessoas que ainda pensam que o namorado ou o marido precisa ser monogâmico nos pensamentos. Isso ainda existe. Só que é aquilo, olha, a nossa sexualidade, ela faz parte de quem nós somos. O desejo, ele não é controlável. O que é controlável é o meu comportamento diante desse desejo. Então, assim, é impossível eu querer que eu não sinta desejo por outras pessoas. Até porque a responsabilidade do meu parceiro de eu só ter desejo nele é muito grande, porque é como se ele tivesse que me satisfazer plenamente, e isso não cabe só a ele. Né? A minha sexualidade é minha, independente de eu estar casada, solteira, ou independente do relacionamento. E eu acho que isso tem que estar muito claro hoje em dia, de o que você quer numa relação e como é que eu emocionalmente cuido de mim emocionalmente para lidar com tudo isso, né? Então, assim, é bem complexo e depende de muito diálogo, principalmente. Muito porque monogâmico já exige muito diálogo, imagina 3 pessoas, né? Realmente, a gente precisa avançar nesse ponto, né? Sim. Falar, conversar. Mesmo que você não aceite, mas conversar sobre acho que é necessário. Robinson, aproveitando que a gente entrou nessa parte da sexualidade, um tema que tem sido muito polêmico é a questão do sugar, né? Eu abri o programa falando sobre esse novo tipo de relacionamento. Sugar daddy, sugar mommy, sugar baby. Para quem não sabe inglês, né? Seria alguma coisa como mamãe de açúcar, papai de açúcar. Mas, enfim, não literalmente traduzindo é que é o significado. É um relacionamento onde um patrocina o outro. E isso é muito claro, às vezes não tem sexo, às vezes tem sexo, muito pautado, na verdade, no que cada um quer para si. E como é que funciona juridicamente isso? Complicado com o que eu acabei de falar, que na nossa Constituição tem como a origem de uma união como essa o afeto. Se cogitar, que eu acho que não é o caso, né? De que uma relação como essa não tem afeto, ela nunca vai ser uma família. Para nós aqui. Agora... são relações que me parecem assim, aqui no Brasil, uma pessoa com 65 anos, seja homem ou seja mulher, ela não pode casar com ninguém, né,
com separação parcial ou com comunicação parcial de bens ou universal. Ela só pode casar com separação total de bens. Está na lei, né? Eu acho que já pensando nessa situação, o legislador lá atrás, em 2002, né, nosso código foi feito por um senhor de 90 anos, né? Um dos melhores juristas que nós temos, Reale, pai, né, que a gente chama. Então, talvez ele tivesse ainda nessa ideia de que essa situação do novo com o idoso estivesse ainda um pouco a ser protegida. Só que hoje uma pessoa de 65 não é mais idosa. Não é mais aquela de que ele podia estar acostumado quando ele fez, né, toda a revisão do código. Mas, enfim, me parece que aqui no Brasil é uma situação um pouco peculiar, porque você pode casar com uma pessoa dessa, né? E você não precisa ter 65 anos ou mais, ou 60, você pode ter 30, ter um bom patrimônio e querer uma pessoa de 20 para, enfim, ter esse tipo de convivência que eles têm lá. Agora, é um pouco ainda a ser definido para nós uma situação como essa. Eu ainda não conheço existe um site, um site exclusivo para isso, são vários, né? Mas em apenas um site existem 700 mil pessoas cadastradas. E aí, para que quem está nos assistindo entenda melhor, você entra, você analisa o perfil das pessoas e você se candidata a ter um relacionamento com aquela pessoa. E tudo muito às claras, como eu disse. Sim. Mas a sociedade é a verdade de novo, né? Você precisa realmente saber aonde você está entrando. E se preparar juridicamente também. Mas eu acho que a partir do momento que a gente tem que saber onde a gente está entrando, a gente tem que se conhecer. Que é um processo também que é super difícil, porque muitas pessoas não sabem o que elas querem, não sabem o que elas buscam numa relação, porque simplesmente ela foi ensinada que relações monogâmicas, numa grande parte, são o certo. Então, de novo, dificilmente a gente se questiona ou pergunta para o pai e para a mãe: eu posso me relacionar com mais pessoas? Então, assim, é um tabu muito grande falar sobre esse tipo de tema e expor principalmente isso sem nenhum julgamento. Então, eu percebo muito, assim, que essa questão da verdade, ela é primordial em qualquer relacionamento. Né? Deixar as claras para o seu parceiro, para a sua parceira, o que você pretende, qual é a sua expectativa, porque eu acho que o que mais frustra qualquer relacionamento são as expectativas que não são dialogadas. Então, é aquilo, o que se espera de um esposo, de uma esposa, de um sugar, enfim. Precisa isso, sim, ser conceituado ali naquele contexto e, de novo, sempre atualizando o parceiro de qualquer mudança, porque nós, de novo, estamos sempre evoluindo. Então, assim, é muito importante que essa verdade, ela faça parte. Porque o que eu mais vejo mas aí eu posso machucar meu parceiro, então eu não vou dizer o que eu acho, não vou dizer minhas preferências sexuais, não vou me expor. Só que se você não se expõe de alguma forma, como é que você quer que o outro lide com aquilo também? Só que, me permita um segundinho, essa coisa do sugar já está meio pré-estabelecido. A pessoa vai no site, diz como é e eu escolho essa pessoa, eu quero isso. Vamos supor, eu entro com companheirismo, eu faço companhia a você, os modelos tem vários. Mas, presentes, enfim, eles estabelecem. Em compensação, você também me dá isso, você me dá aquilo, você me dá presente, você me dá uma vida assim, você me dá uma vida assado. E a gente pode ter uma relação sexual em conjunto, morar junto ou não. Enfim, já vem meio que pré-estabelecido o que cada um espera de cada um, não é? Então, provavelmente, não vai dar muito trabalho, né? Só que o que eu entendi é que mesmo no sugar, existe o emocional. Existe, apesar dessas escolhas pré-estabelecidas pelo virtual, vamos dizer assim, pela internet ou no site, ou como você se inscreveu lá, você faz um currículo, vamos dizer assim, existe, para nós ainda, vai ter que existir, nós Brasil, vai ter que existir o afeto. Alguma coisa vai ter que existir para se tornar família, senão fica uma coisa... você pode casar, simplesmente. Eu posso casar com uma pessoa de 18 anos, se eu quiser. Vou lá, caso e pronto, vou ter a vida com ela como casamento. O que está entre nós nisso, ninguém... Se eu só vou patrociná-la, que eu acho esse termo também muito perigoso, com todo respeito, não que não seja adequado, mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Esse é um assunto que precisa ser pensado com a nossa legislação, que é muito forte nesse assunto. E se nós temos uma Constituição que o pressuposto é o afeto, e a Constituição é a coisa mais forte, juridicamente falando, né, legalmente falando, de uma nação, não é? Precisamos pensar um pouco até que ponto isso pode, né,
reverter. Luísa, e como as famílias devem lidar em relação aos filhos, né? Nesses novos formatos, são muitas as possibilidades, mas a gente precisa sempre estar muito focado, né, na geração que vai se perpetuar. Sejam filhos biológicos, sejam filhos adotivos. Como é que esses casais que decidem constituir esses novos formatos de família precisam estar preparados? Pois é, eu acho que a educação, nesse sentido, ela é primordial e a comunicação com os filhos, né? Eu acho que, de novo, a gente pauta essa questão do diálogo como essencial, até porque não tem como fingir que está tudo bem, porque a sociedade ela vai apontar o tempo todo para aquelas crianças sobre tudo que está acontecendo. Então, os pais, nesse sentido, devem ser claros com a criança, porque a criança, ela entende, ela tem maturidade dentro do possível da idade, claro, para compreender algumas coisas. Porque, às vezes, eu vejo muitos pais poupando os filhos, só que a sociedade não poupa. E aí, ele perde um pouco do acolhimento dos pais nesse sentido, né? Só que o que eu falo assim, que é muito importante? Os pais, eles têm que ser o centro de confiança do filho. Se o filho pergunta alguma coisa e os pais mentem ou omitem, e ele vai ouvir de uma outra pessoa, aquilo vai afetar a relação dos pais com a criança. Então, assim, para mim, eu como profissional, meu sonho é que a gente fale sobre sexualidade com as crianças, utilizando, lógico, os termos adequados, porque quanto mais cedo nós falamos sobre isso de uma forma natural, mais a gente vai transformar o tema em algo realmente do nosso dia a dia. Porque todos nós temos sexualidade, não tem como fingir que isso não acontece. Então, assim, hoje, muito do tabu está por causa da falta de comunicação. Então, as crianças, elas estão inseridas num contexto, inclusive através de filme, música. Não tem como você fingir que realmente as coisas não estão mudando. E a gente precisa adequar a educação para as crianças nesse sentido, inclusive nas escolas. Então, assim, eu acho que os pais, nesse sentido, têm sim que explicar, têm que comunicar, têm que acolher, não mentir. Mas omitir algumas coisas que não são para a criança naquela idade e sempre dizer a verdade dentro do possível. Tá certo. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada, Robinson. Nós que agradecemos. Eu agradeço. Muito obrigada, Luísa. Imagina. E eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Você pode também mandar um e-mail, forum@stf.jus.br. E a gente também está no YouTube, TV Justiça Oficial. Tchau!